Olá, sejam bem-vindos à aula de Antropologia da Educação. Como eu já me apresentei para vocês, eu sou a Ana Paula, professora da disciplina, especialista, Sou professora, trabalho na FEMAF desde 2017, tá bom? Vamos lá, Antropologia da Educação. Esses aqui são os meus contatos, tá certo? Gostaria de fazer só uma ressalva para vocês que nosso contato ele tem que ser estritamente pela plataforma da FEMAF, tá certo? Então, a gente não pode tá conversando por e-mail a respeito da disciplina, tá bom? A gente vai trabalhar em ambiente virtual o tempo inteiro, tá certo? Entrega de atividades, correção de atividades, tudo vai ser por lá, tá certo? A primeira coisa que eu queria conversar com vocês com relação à antropologia era o conceito de antropologia. E aí eu coloquei essa imagem, que ela é um mosaico, tá certo? Se vocês olharem bem, vocês vão ter aqui 4 pedaços de 4 pessoas diferentes, de fragmentos do rosto de 4 pessoas diferentes, né? Vocês estão vendo aqui que são pessoas completamente diferentes. Eu gostaria de perguntar para vocês o que distingue cada uma dessas 4 pessoas. Qual é a diferença dessas pessoas? E aí eu gostaria que vocês me respondessem isso lá no chat. Beleza? Tá bom? Mas vão pensando aí, o que é que essas pessoas têm de diferente? Vocês veem, ó, que elas são iguais, fisiologicamente falando. Mas elas são diferentes, fenotipicamente falando. E aí eu tô falando conceitos biológicos. É para provocar mesmo, tá bom? Vamos continuar aqui, mas eu gostaria que vocês olhassem essa foto por mais algum tempo, tá bom? Para vocês poderem tentar entender a diferença. E eu não quero que vocês me digam a diferença dessas pessoas só por causa das roupas. Tá bom? Ó, bem aqui. Nós temos uma pessoa que aparentemente é árabe, né? Aqui a gente tem uma pessoa que aparentemente é asiática. Aqui nós temos uma pessoa, nesse canto aqui, inferior, esquerdo, que aparentemente é africana. E aqui, no canto inferior direito, nós temos uma pessoa que aparentemente é inglesa. Eu suponho que seja inglesa, europeia. Eu vou falar europeia, mas eu sei que é inglesa porque ele tá usando essas fardinhas daquela galera que fica lá no palácio, né, da Rainha Elizabeth. Fora essas roupas deles, que fazem a gente entender que eles são de regiões do mundo diferentes. Se eles estivessem sem essas roupas, essa mulher, se ela estivesse sem esses adereços, eu também nem sei se aqui é uma mulher, né? Mas se ela tivesse sem esses adereços que nos faz entender que ela seja de algum país africano, a gente saberia que ela é africana? Que ela possivelmente seria africana? E esse rapaz, se ele não tivesse com esse turbante, com essas roupas que a gente sabe que são roupas árabes, a gente saberia que ele era uma pessoa árabe? Se esse rapaz que eu falei agora há pouco, ele não tivesse com essa roupa de soldadinho, que eu esqueci agora o nome dessa roupa, gente, perdão. Mas se ele não tivesse com essa roupa aqui, que é da realeza, daqueles guardas da realeza, a gente saberia que ele seria uma pessoa europeia, que especificamente pode ser, eu não estou afirmando, mas ele pode ser uma pessoa da Inglaterra, um soldado. E essa moça aqui, que não tem nenhum adereço, eu posso dizer especificamente que ela é uma pessoa asiática? Posso ou não posso? Vamos continuar aqui a aula.
Eu gostaria que vocês compreendessem o conceito de antropologia a partir da etimologia da palavra. E aí, a antropologia ela é uma palavra formada por dois substantivos de origem grega. O primeiro é anthropos, que significa homem, e logos, que significa estudo. E também significa razão ou lógica. E aí nós temos o estudo do homem, ou lógica do homem. São duas possibilidades de definição. E aí a gente tem essa definição por Mércio Gomes. É uma das referências que nós estamos usando para este trabalho, nessa disciplina. Bom, vamos continuar. Abrangência da antropologia. No primeiro caso, a antropologia faz parte do campo das ciências humanas, certo? A antropologia é sim, gente, uma ciência. Ela é uma ciência, assim como a matemática, assim como a biologia, assim como a economia, assim como a química, a física e outras ciências que vocês possam pensar. A medicina, tá certo? Ela é uma ciência. A sociologia também é uma ciência e a ciência política também é uma ciência. São ciências humanas, certo? Tal como a sociologia ou a economia. No segundo caso, ela está relacionada a temas que estão no campo da filosofia, da lógica, da metafísica e da hermenêutica, como se fora uma coadjuvante mais sensitiva. O que vocês conseguem compreender por metafísico? É algo, gente, que está ali acima da nossa realidade material. Ele está numa estrutura mais do pensamento, entende? É algo mais perto da filosofia, algo mais perto do abstrato, mas um abstrato que não é um abstrato que deve ser desconsiderado, é um abstrato que você precisa considerar, porque esse abstrato que a metafísica se refere é a razão. E aí a razão, nós já temos aí uma ciência, que é a primeira ciência das ciências, que é a filosofia. E aí a filosofia ela nos orienta a como fazer esse estudo, como compreender essa razão. E aí dentro dessa compreensão da razão, a antropologia ela tenta compreender essa razão a partir dos seres humanos, a partir da cultura dos seres humanos, a partir das relações que os seres humanos das diferentes áreas do planeta têm entre si e para com os outros, tá certo? E aí não é só o ser humano individual, é um ser humano da coletividade desses seres humanos, tá certo? Deixa eu ajeitar esse slide aqui que ele ficou confuso. Tá aqui. Peraí, gente. Vai melhorar agora. A edição. Vamos lá. Abrangência da antropologia ainda, tá? Apesar da etimologia, não foram os geniais gregos, criadores da filosofia, que inventaram a antropologia. Eles se consideravam tão superiores aos povos e nações vizinhos, seus contemporâneos, a quem chamavam de bárbaros, que mal tinham olhos para ver e os apreciar. Para surgir a antropologia, cuja característica mais essencial é mirar o outro como um possível igual a si mesmo, seria preciso um tempo de dúvidas e ao mesmo tempo de abertura ao reconhecimento do valor próprio de outras culturas. Ou seja, a etimologia da palavra, né? Como a gente olhou aqui, é uma palavra grega. Porém, não foram eles que fundaram a antropologia. Ela já é bem mais recente, né? Porque, como o autor está falando, os gregos eles eram tão etnocêntricos, e aí anotem essa palavra, eles eram tão etnocêntricos que eles não olhavam para as outras pessoas. Eles achavam que as outras pessoas que não eram iguais a eles eram bárbaros. E aí eu queria perguntar para vocês acham mesmo que as pessoas que não eram iguais aos gregos eram bárbaras?
não eram dignas de serem observadas? E aí, gente, eu gostaria que vocês também parassem para tentar lembrar da história que vocês estudaram lá no ensino médio, quando os gregos, eles escravizavam as pessoas, eles tinham escravos, né? E aí, só quem eles consideravam como cidadãos eram homens, né? Homens que tinham posses e homens que, de alguma forma, desempenhavam um papel social relevante dentro dessa sociedade. As outras pessoas, elas não eram consideradas como cidadãos, as mulheres e os escravos, tá certo? Os gregos, eles tinham essa segregação social muito grande, né? Essas classes sociais, elas eram muito distintas e era uma forma muito radical de separação mesmo, de segregação mesmo, tá certo? Então, eles não tinham essa intenção de olhar o outro, eles escravizavam as nações que não eram iguais a eles, assim como as pessoas também que não eram iguais a eles, beleza? Perdoem bem que a edição, que eu engoli um U na hora de escrever, tá bom? Mas vamos continuar. Ainda sobre a abrangência da antropologia. A antropologia nasceu como um modo revolucionário e radical do homem, e aí a gente também tem que problematizar esse só colocar do homem, né? Porque seria do ser humano, porque não é só o homem, tem também a mulher. Radical do homem pensar a si mesmo, que empurra o homem ao esforço de superar seus preconceitos, sua própria cultura, para poder entender e vivenciar a cultura do outro, ou seja, qualquer cultura. Começou a chover, viu, gente? Se fizer um barulhinho diferente, porque tá chovendo. Vocês entenderam, cara? Essa parte aqui do texto, ela é bem autoexplicativa. É o seguinte: a antropologia nasceu para tentar fazer com que as pessoas entendessem que existem formas de civilizações, de sociedades que são completamente diferentes daquelas que a gente consegue compreender, que a gente conhece. Então, o fato dessas sociedades elas existirem, ela descentraliza o olhar só da cultura que descobriu a antropologia, tá? No caso da cultura europeia, vamos falar aqui do berço da humanidade ocidental. E eu tô falando do Ocidente, porque do Oriente a gente sabe pouca coisa, viu? Não nos é ensinado muita coisa a respeito do Oriente. A gente só aprende a não aprender na escola, se é que vocês me entendem. Então, vamos lá. Aqui, ó. Esforço de superar seus preconceitos, sua própria cultura para poder entender e vivenciar a cultura do outro, ou seja, qualquer cultura. Entender e vivenciar. Vivenciar a cultura do outro. O que seria isso? Entender. O que seria isso? O que vocês conseguem compreender com esse poder entender e vivenciar a cultura do outro? Vocês já pararam para pensar? Eu gostaria agora, na verdade, de convidar vocês a refletir sobre a sociedade em que vocês vivem. Se vocês têm contato com culturas diferentes, com pessoas diferentes, e se vocês conseguem vivenciar culturas diferentes a partir do local onde vocês moram, onde vocês residem. Eu falo da casa de vocês, eu falo do bairro de vocês, eu falo da cidade de vocês, eu falo do estado de vocês, tá? Eu gostaria que vocês refletissem isso, né? E a gente fosse conversar a respeito disso no chat, tá bom? Vamos lá. Entender e vivenciar a cultura do outro. E eu gostaria que vocês me dissessem isso, por favor, tá bom? Entender e vivenciar a cultura do outro. Quem seria esse outro? Seria uma pessoa que está fora da sua família, que tem hábitos diferentes dos seus. Que, por exemplo, que faz uma comida diferente da sua, que você não conhecia, que usa uma roupa diferente da que você usa,
mas que para ela é normal, que para você não é normal. E eu falo normal dentro daquilo que a gente considera normalidade. Tá certo? Eu gostaria que vocês fizessem esse exercício de reflexão, tá bom? Vamos aqui encerrar o nosso vídeo para que nós possamos começar uma outra aula. E aí eu gostaria já de começar a próxima aula com as respostas de vocês. Tá certo, crianças? Um abraço, até já já.